especialista em falar de mundo inferior. Se vocês quiserem saber alguma informação sobre o mundo inferior, é comigo mesmo. Eu tenho experiência de mundo inferior de muitos séculos, de muitas reencarnações. Agora, falar do mundo superior, a gente só sabe através de fofoca. Então, se eu quiser saber alguma coisa do mundo superior, quando eu falo superior, superior em relação ao estado intelectual e moral em relação à nossa Terra. Então, quando a gente fala planeta Terra, podem ter certeza, estamos falando de um mundo inferior. Então, vocês moram em um mundo inferior, mas é um mundo superior a muitos outros, porque nós nos consideramos mundo inferior, por uma escala que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. Então, nós estamos na primeira ordem, e na primeira ordem há uma infinidade de mundos, de níveis intelecto e moral diferentes, dentro da primeira ordem. Mas, intelectualmente, moralmente, a primeira ordem é de espíritos inferiores. Eu não queria dar essa notícia para vocês, mas isso serve até de impulso, né? Para que a gente possa sair desse mundo inferior. E é possível sair do mundo inferior? Claro, claro que é, porque estamos mergulhados nas leis divinas. E uma delas diz que nós progredimos, independente da nossa vontade, nós estamos no processo de iluminarmos todos através das experiências reencarnatórias. Então, uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas se eu for falar aqui de mundos inferiores, você já sabe, né? Vou falar o quê? Tem guerras? Tem. Tem doenças? Tem. Tem egoísmo? Tem. Tem orgulho? Tem. Tem inveja? Tem. Tem ciúme? Tem. Isso são algumas das características dos habitantes de um mundo. Porque o que determina a condição do mundo é os seus habitantes. Não é o planeta físico. Apesar do físico estar sendo expressado por uma necessidade dos espíritos que lá habitam. Então, um planeta que já chegou a um certo grau, por exemplo, da segunda ordem, em que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, provavelmente não vai ter vulcão, não vai ter tsunami. Então, o físico também, ele se adequa aos habitantes do planeta. Então, aqueles apressadinhos que estão querendo que o mundo se acabe, está pertinho para alguns, né? Para mim está muito longe, vai demorar alguns bilhões de anos. Então, nosso mundo vai se modificar fisicamente, sempre se modificou para servir de habitat aos espíritos conforme o seu grau de elevação. E nós não temos merecimento de ficarmos livres de tsunami, de terremoto, de maremoto, de vulcões, de efeitos climáticos aí que geram fome, doenças, os ciclos da natureza, que geram muita enfermidade. Então não estamos livres ainda. Por quê? Porque precisamos de muita expiação, de muita prova para chegarmos lá. Mas eu trouxe para a gente aqui, já falei para vocês que eu não vou falar de mundo inferior, porque vocês já sabem de qual. Então,
vou falar de um mundo superior. Mas antes eu trouxe uma informação aqui da Revista Espírita. É a revista mais lida pelos espíritas, é a Revista Espírita. Os espíritas não lê Contigo, não lê Época, não lê Veja, que eu sei, principalmente os espíritos do Bezerra de Menezes. Nem tampouco Caras, não leem Caras. Eu sei que vocês só leem a Revista Espírita. Então eu vou falar uma coisa aqui que vocês já sabem. Então, vocês já sabem que na Revista Espírita de 1858 tem algumas informações do espírito Mehemet Ali. É um antigo pachá do Egito. Mas antes, nas revistas espíritas, vocês leem muito, ele diz o seguinte lá: Marte, planeta Marte, está todo mundo em busca dos cabeções lá, né? E dos olhão, porque todo mundo só busca os ETs nesse formato, né? E, infelizmente ou felizmente, para a gente que é espírita, mas infelizmente para os ufólogos aí, a cabeça é bem bonita e o corpo mais velho. Mas Marte seria menos adiantado do que a Terra. Mas não mandaram um veículo até o planeta Marte, colocaram lá um pequeno robô que se movimenta, filma, seleciona o mineral lá, faz análise, manda aqui para a Terra, e até agora não viram nada, nenhum ser habitando o planeta Marte. Dizem alguns espíritas que, na verdade, a câmera que está lá no veículozinho lá em Marte, o pessoal que mora lá está botando uma foto na frente da câmera para enganar a gente. Mas acredito que não. Por que não vemos os habitantes de Marte? Porque está em outra dimensão. Não é a mesma dimensão em que estamos inseridos. Em outra frequência molecular, mas de espíritos atrasados. Então Marte é inferior ao planeta Terra. Como isso é lógico? Eu vou dizer como isso é lógico. Porque a gente não vê os espíritos habitantes de Marte. Vocês, quando morrerem, vocês sabem disso, né? Vão morrer. Quando vocês morrerem, vocês vão ficar invisíveis, mas vão morar na Terra. Vão morar na Terra. Não sei se vão para um grau, não sei se vão para o nosso grau, vocês é que sabem. Eu já sei para onde eu vou. Já está uma colônia, já está uma confusão lá no plano espiritual, me chamando. Olha, vem para cá, vem para lá. Mas eu já estou com a mala pronta já. Vocês sabem para onde vão. Eu também já sei. Mas vão ficar invisíveis. Mas somos ainda habitantes da Terra. Não tem lógica. Então, Mercúrio e Saturno estão falando do nosso sistema solar. Vem depois da Terra. Ou seja, são mais um pouquinho elevados que a Terra. A Lua de Vênus, a nossa Lua e Vênus são mais ou menos do mesmo grau. Tem morador na Lua, mas é a mesma explicação. Estão numa dimensão espiritual, mas são habitantes da Lua. E sobre todos os aspectos, mais adiantados de que Mercúrio e Saturno, quer dizer, a Lua e Vênus, é mais adiantada que Mercúrio e Saturno. Urano e Netuno. Urano e Netuno seriam ainda mais superiores do que Mercúrio e Saturno. Então, Urano e Netuno são mais evoluídos do que Mercúrio e Saturno. Então, lá em Mercúrio e Saturno, a grande maioria dos espíritos é da segunda ordem, aquela que Kardec coloca das 3 ordens no Livro dos Espíritos. Não é absoluta essa hierarquia que Kardec coloca lá, mas serve pedagogicamente para a gente entender. Mas a segunda ordem, os espíritos são bons, não são como da primeira ordem. Não existe o mal,
Então são planetas bons de se morar. Agora não adianta pegar um foguete lá da NASA e partir para lá, porque você está ainda carregando um corpo para habitar a Terra. Você não tem um espírito, nem um perispírito para construir um corpo físico para morar nesses planetas. Nós só temos a Terra. Desculpa a notícia, viu? Mas vamos passar um pouquinho de tempo aqui na Terra. Mas vamos conseguir. Mas o que vamos falar mais hoje aqui é de Júpiter. Júpiter é grande, né? Se você for olhar lá, o sistema solar é enorme. E esse espírito Mehemet Ali, habitante de Júpiter, apareceu em uma das reuniões em que, através do médium, Allan Kardec o entrevistou. Aí é bom para a gente saber como é um mundo superior, até para a gente ter esperança e trabalhar mais. Porque lá no nosso lar, na colônia do nosso lar, muito famosa no movimento espírita, teve uma revolta lá por conta da alimentação. O pessoal queria uma alimentação mais densa, isso no começo da colônia. E houve até uma certa revolta, abaixo-assinado, queimaram o pneu lá na frente, fizeram protesto, jogaram bomba incendiária. Foi a maior confusão do nosso lado. Até alguns ministros foram tentados a abrir mão do alimento mais sutil para o mais denso. Mas o governador sabia como eram os benefícios de uma alimentação diferente. Meu Deus, agora, depois que eu falar isso, José Soares nunca mais vai deixar de me perseguir nas redes sociais. Mas eu vou ter que segui-lo, né? Então, os ministros que estavam simpatizando com uma alimentação mais densa para liberar, foram conduzidos a uma colônia em planos mais superiores. Quando voltaram de lá, voltaram lá comendo apenas vento. Não queria comer nem aquele caldinho horrível que André Luiz tomou. Porque o André Luiz tomou só sai caldinho aqui. Mas eu tenho certeza que quando a gente chegar no plano espiritual, o caldinho é gostoso. Tem gosto de picanha, tem gosto assim de Coca-Cola, com cheiro de limão. Não é possível que eles vão dar uma coisa amarga para a gente lá. É porque a gente tem um hábito de uma comida mais densa. É psicológico. Então, tomar líquido no plano espiritual, o pessoal fica meio chateado, alguns desencarnados, né? Eu já estou treinando, Estou treinando. Já estou diminuindo a carne. Eu comia 1 quilo de carne no almoço, só estou comendo agora 900 gramas. Então, esse espírito trouxe-nos informações de Júpiter que deixa a gente também, como esses ministros chegaram lá, viram os benefícios e disseram assim: vale a pena o sacrifício. Então, gente, vale a pena o sacrifício proposto por Jesus. Vale a pena. Vale a pena, porque muita gente reclama da terra, mas não faz nada para sair dela. Eu quero sair. Não tem como. Os planos superiores são inacessíveis aos espíritos inferiores. Não é uma porta que você abre e entra lá e vê. Não é. É preciso você desprender de alguns laços que o prende à matéria. E não se prende assim no estalar de dedos, e sim com muito sacrifício, com muitas experiências, infelizmente dolorosas, por escolhas nossas. São as nossas escolhas, por uma cegueira voluntária. Essa frase aqui de André Luiz. Nós muitas vezes nos fazemos cegos, vemos os erros e faz de conta que eu não sei e comete o erro, como se Deus também não enxergasse, nem as leis divinas não vissem que estamos errando.
Isso é um hábito que condicionamos nas nossas experiências reencarnatórias que temos dificuldade de deixar. Mas, seguindo a proposta do Mestre Jesus, nós vamos dar passos à frente para estarmos num planeta como esse. São mais de 80 perguntas. Eu só selecionei algumas. Estou falando isso, mas você já sabe, né? Veja a primeira pergunta que eu selecionei. A atmosfera, o local, o ambiente. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera da Terra? Ele tem oxigênio, tem hidrogênio, tem... Ele disse que não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Então não tem o mesmo clima, a mesma geografia. É diferente. Então, a gente tem a nossa atmosfera aqui, tem uma certa pressão atmosférica, que lá provavelmente não tem. Se tiver, não tem nenhuma influência, mas é tudo diferente. Então, uma pergunta simples, mas muito interessante, porque eu gosto do Kardec. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente vê que ele fez pergunta para a gente, ignorante, tá? Querendo aprender. Ele não fez uma pergunta para ele. Ele fez para a gente. Ele disse: não, vou fazer uma pergunta para atender as minhas necessidades intelectuais, mas sim para aquelas pessoas que vão ler estas obras. Lá existe água e mais, sim. Isso que a gente está falando numa dimensão lá, é invisível para nós, mas é visível a matéria para eles lá. Então tem mares, tem água. E Kardec questiona mais: a água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Qual é a composição? Composto água é feito de quê? H2O. Duas moléculas de? Dois átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, água, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Não, lá é mais etérea. Não sei a substância lá, nem os elementos químicos materiais da tabela periódica que a gente tem aqui. Como os elementos que formam a Terra, os elementos químicos, eles são próprios para a Terra, os elementos lá são próprios para a dimensão espiritual de Júpiter. É diferente. Há elementos materiais que são pesquisados pela ciência acadêmica hoje, que não são visíveis. Eles chamam de matéria escura. Quase 50% do universo é feito dessa matéria. Por que eles chamam de escura os cientistas? Porque ela não é visível. Mas como é que eles sabem que ela existe? Pelos efeitos que essa matéria imprime no espaço-tempo. Ele influencia a luz, a direção da luz, e eles procuram de onde vem, de lugar nenhum. Eles chamaram a matéria invisível. Então, é plausível crer que existe uma matéria mais sutil, mas que imprime fenômenos na nossa dimensão. Quanto mais ter uma matéria diferente da nossa de Júpiter. Talvez em 1858, quando a Revista Espírita foi publicada, isso seria um absurdo. Hoje não. Hoje não é mais um absurdo pensar nisso. Veja como o livro, conforme Chico Xavier deixa uma mensagem que está no livro
de frases desse grande médium, o Evangelho de Chico Xavier, ele diz que o Livro dos Espíritos é uma obra para 500 anos. Então agora que passou de 150, para a gente compreendê-la. E veja como a ciência acadêmica cruza com a ciência espírita para confirmá-la. Então, tudo é plausível. Aí ele fala das plantas. Quem gosta de planta? Eu adoro. Principalmente na salada, né? Aí é que eu gosto mesmo. As plantas têm analogia com as nossas? Sim. Mas são mais belas. Mas é lógico. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quem é o nosso governador da terra? Jesus. Ele que planejou, que projetou todo o ambiente físico da terra para o habitat dos espíritos que iriam encarnar aqui para evoluir. De onde ele tirou essas ideias? Jesus. Do seu processo de evolução, que é universal. Deus não criou uma lei para Júpiter, nem uma lei para a Terra, nem uma lei. Não, é uma lei só. Então, o que a gente aprendeu hoje, termos evolutivos, servirá para usarmos daqui a 20 bilhões de anos, quando formos espíritos puros. Claro que vocês vão ser primeiro do que eu, estou dando meu tempo. Então, o que é que eu vou usar daqui a 20? O que eu aprendi nesse decorrer. Vocês hoje sabem fazer a solução de uma conta de dividir. Mas primeiro foi preciso aprendermos os numerais. Concordam? Então está servindo. Então vai servir para lá. Então Jesus não inventou uma coisa nova. Então as plantas daqui têm semelhança com a de Júpiter, com a de outro planeta, só que são mais belas. Porque a qualidade de um espírito se dá também pela sua sensibilidade ao belo. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Não é só decorar o Evangelho de Jesus. Você tem que estimular a sua sensibilidade ao belo. Então, os espíritos de Júpiter são mais evoluídos, eles têm uma sensibilidade maior à construção arquitetônica das edificações, às plantas, o relevo. Eu falei já que a Terra reflete os seus habitantes, a Terra física. Então, a planeta onde habitam espíritos mais superiores, o planeta é mais belo. Mas, eu adoro o mar aqui. Imagina o mar lá. E André Luiz disse que o mar, na ótica espiritual, é mais belo ainda aqui na Terra. E vamos ver isso ocorrer no nosso lar. Quando vocês morrerem. Sei nem se vocês vão para o nosso lar, porque o nosso lar é do Rio de Janeiro. Talvez quando a gente desencarnar aqui no Nordeste, a gente só vai desencarnar e só vai ver Mandacaru lá nas portas. É Mandacaru do mar, vai passar Luiz Gonzaga tocando a sanfona, mas lá no Rio de Janeiro é diferente. E a vegetação, as flores são mais bonitas, as cores são diferentes. Lá no livro E a Vida Continua, aquele casal que desencarna e se encontra no plano espiritual, ela relata que sua percepção visual melhorou em termos de cores, as cores são mais bonitas lá. Então, é porque aqueles que dirigem e arquitetam aquele ambiente são mais superiores. Então, a arquitetura de Júpiter, as casas, devem ser muito belas. Talvez a gente até não goste, né? Porque a gente é muito condicionado ao passado, a gostar do que está lá atrás. Saudosista demais. A gente, para quebrar as ligações e elos com as coisas materiais, parece que é difícil para a gente.
Esses espíritos não. Eles não têm medo de idealizar, mas sempre com consequências belas. E olha que nossa arquitetura aqui, a beleza, ela sofre uma influência muito grande dos espíritos superiores. Alcione, que é um espírito muito superior, que veio aqui à Terra. Alcione é um espírito, aquele que está na obra de Emmanuel, o espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Acho que vocês já leram, Renúncia. E ela estava fazendo um trabalho na constelação de Sirius, na área da arquitetura, para trazer para a Terra. A gente pensa que não. O belo é estimulado, porque se a gente quiser ser um espírito superior, tem que ter essa sensibilidade ao belo. Estou falando da beleza física das pessoas, não. Isso é muito relativo. Eu mesmo me acho muito bonito. Então, são as belas. Vocês não acham, não? Eu acho. Vocês, quando evoluem, vocês vão notar isso. Aí ele vai falar do corpo. Do corpo. Como é o corpo do pessoal lá? Aqui a gente morre, se mata, faz coisas que não suporta, faz regime louco, passa 3, 4 horas numa academia diariamente para deixar o corpo sarado. O meu mesmo é um corpo sarado. Sarado de catapora, sarado de sarampo, sarado de chikungunya, de dengue. Meu corpo é sarado, eu não preciso ir para a academia. Mas tem gente que vai. Como é o corpo dos habitantes de Júpiter? A conformação, a forma do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Olha aí. Então não vai ter cabeção lá não. Quem quiser ter cabeção bem grande, do olhão que está para fora, não vai ter. São uma constituição humana. Agora, os órgãos, é claro, são outros, mas a constituição é humana. Porque eles não vão se alimentar da mesma matéria que a gente se alimenta aqui. Mas a constituição é outra. A matéria que compõe o seu corpo físico é outra também. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura, altura, viu? A gente nordestino vai ficar humilhado, né? Por conta da altura. Comparada com as dos habitantes da Terra. Tamanho. Aí ele diz assim: grandes e bem proporcionados. Quer dizer grande, porque aqui na Terra tem gente que tem estrutura grande, né? Mas horizontalmente. A barriga é muito grande, então se a barriga é muito grande e a cabeça é pequena e as pernas finas, isso não quer dizer que está proporcional, está desproporcional. Apesar de serem grandes, são bem proporcionais. Essa resposta aqui é um balde de água fria para aqueles que estão atrás dos cabeções, para aqueles ETs de baixinho. Tudo totalmente fora da proporção que a gente sabe do belo. Como é que a gente sabe o que é belo agora? Aí daqui a 1 bilhão de anos vão dizer para ele assim: isso que você aprendeu não é belo não. Belo é essa cabeça bem grande, a boca bem pequenininha, sem nariz, os olhos maior do que a boca. Como? Como desfazer tudo isso? Ah, são seres mais evoluídos. Ah, gente, eu não quero ser evoluído para ter uma cabeça daquele tamanho. Eu não quero. Deixa a minha cabecinha aqui, que eu acho que ela é meio grande, mas até estou começando a amá-la. Mas maiores que os vossos maiores homens. Procura o homem mais alto do mundo. Um habitante de Júpiter muito maior. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo, onde ele é bom. Querem ficar bonito?
querem ficar bonitas, façam o bem. Façam o bem. Isso é verdade. Eu tinha uma colega de escola, eu não vou chamar ela de feia, né, porque hoje eu não a vejo mais como feia. Mas na época a gente é adolescente. Sabe, uma Kombi, quando é a arruada de frente, como é que ela fica? Por uma carreta? Pronto, era mais ou menos o rosto dela. Feia, horrível. Mas ela tinha uma inteligência. Eu não sei de onde ela tirou. Agora que eu sou espírita, eu já sei. Já vi todas as encarnações. E todo mundo era apaixonado por ela. E eu ficava olhando assim, como é que pode alguém gostar dessa coisa horrível? Aí a gente foi fazer um trabalho juntos, trabalho de equipe, né? Aí a gente teve um contato mais próximo, ela era de outra turma, mas fazíamos o mesmo curso de eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Pernambuco, em Recife. E nesse trabalho, era interclasse, a voz doce. Ela me explicou com uma paciência uma coisa que não entrava na minha mente, de tal forma que eu começava a olhar para ela e não via defeitos. Ela me magnetizou, me hipnotizou pela sua mansetude, solicitude e principalmente porque ela sabia do seu estado físico, dentro dos padrões de beleza, mas ela sabia superar tudo isso para expressar a sua beleza interior. Foi a única pessoa feia que eu tive contato em que eu consegui vê-la bela. Isso ocorre porque nós enxergamos conforme os olhos da alma. Emmanuel gosta de dizer isso. Nós enxergamos o outro como nós somos. Você olha para a pessoa, que pessoa mais chata, você está chamando você de chato. Que pessoa mais avarenta, é você o avarento. Esses impulsos lhe incomodam porque é seu. Quando você vê no outro, você se incomoda. Se você não se incomodar, seja avarento, seja ciumento, seja egoísta, não tem problema. É você, não sou eu. Mas quando a gente se incomoda, aí é uma grande possibilidade de ser uma imperfeição nossa. Então, ela conseguia transcender o seu estado físico para mostrar o seu estado espiritual. Então, o envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. Ou seja, lá em Júpiter, o corpo físico lá não é uma prisão como a nossa aqui. A gente nasce feio e morre feio. Não tem como mudar. É muito denso. Tem gente que faz uma plástica, mas não dá para aumentar a sua estatura. Não tem. Tem mulher aí até que tira os ossos dentro da costela para ver se afina a cintura. Mas tem que fazer algo assim. Então nós estamos prisioneiros de um corpo muito denso. Lá em Júpiter não. E a pergunta lógica para quem é ignorante. Kardec não está fazendo pergunta para seres inteligentes. Porque há uma cultura de que os espíritos são translúcidos, né? Que lá no plano espiritual, transparente. E olha que vocês vão morrer, chegando lá vocês vão ver que ninguém é transparente. Mas lá em Júpiter, há uns e outros que são opacos. Porque Kardec pergunta: os espíritos lá são opacos? São diáfanos ou translúcidos? Há uns e outros. Vejam só. Em Júpiter, há muitos espíritos de níveis diferentes, mas todos bons. Então chegamos à conclusão que os mundos não são habitados por seres homogêneos de mesmo nível. São níveis diferentes. O que qualifica o mundo é todo mundo é bom? É.
mas um é mais intelectualizado, um é mais moralizado, mas sempre vai haver essa diferença social. Mas não é a diferença social aqui da Terra, que a gente comumente vê. Lá, o que diferencia o espírito do outro é seu grau de intelectualidade e moralidade, de evolução. Então, há uns e outros. Uns têm tal propriedades, outros têm outros, conforme a sua finalidade. Até a sua atividade pode determinar a condição do seu corpo, já que eles não estão prisioneiros do corpo. Eles podem, naturalmente, modelá-lo. São corpos mais sutis. Compreendemos isto em relação aos corpos inertes, mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem ocultá-lo. O que é isso? Como você pode ter um corpo e não ocultar o espírito? As percepções lá são outras. São percepções aqui na Terra: visão, audição, tato, paladar, olfato. As percepções são outras lá. Eles conseguem ver mais do que nós. Eles têm até a dupla vista lá, é inata em todos os habitantes. Aqui, dupla vista é botar um óculos na cara. É o máximo que eu consigo de dupla vista. Mas lá, dupla vista consegue ver algo que está acontecendo lá na frente, em outro local. Então, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. O que é um tênue véu lançado sobre uma estátua? A gente vê o formato da estátua, mas com uma cobertura semi-transparente. O que é que ele vê lá dentro? Os olhos? Não. A qualidade evolutiva do espírito. Nos mundos inferiores, completa a resposta, o envoltório grosseiro oculta o espírito para os seus semelhantes. Nós podemos dissimular aqui. Chegar com cara de anjo, mas por dentro, podres. Por isso que Jesus citou aquela frase aos fariseus, né? Sepulcros caiados de branco por fora, cheio de podridão por dentro. A gente pode fazer isso. No plano espiritual, o Júpiter não. Você chega para o espírito e já sabe a condição dele. Se ele está triste, você vê. Se ele está feliz, você vê. Aqui não, você pode se fazer feliz estando triste. Se fazer de triste estando feliz. Eu fui com um velório certa-feira, porque não é emoção. No velório geralmente a gente chora, né? Saudade do nosso ente querido que está partindo para a parte espiritual. Isso é normal. Mas você contratar a gente para chorar, eu nunca vi. Só depois que eu vim morar em Caruaru. Estava no velório de um amigo e eu sou muito emotivo. Em velório principalmente, parece que eu capto bem a tristeza. Não gosto nem de ir a velório. Eu vou ao meu, porque é o jeito. Mas eu não gosto muito. Perdoe aí quem quer que eu vá no velório. Até, talvez eu vá com o Sebastião. E olha, já está, faz tempo. Mas estávamos lá conversando com a filha desse meu amigo, ela triste, conversando sobre a relação com o pai dela. Entrou umas 5 ou 6 senhoras de preto. Parecia aquelas almas, tudo de preto, com véu preto. Aí eu pensei assim, será que a minha evidência está aflorando? Porque essas almas estão entrando aqui, será que vão carregar o espírito dele levar? Eu tinha acabado de ler O Brilho da Vida Eterna. Aí eu estava todo, folgado. Vieram tirar o perispírito dele e levar esses. Eu não sabia que era tudo de preto, não. E tudo mulher, de saia. Mas não, eu toquei na minha amiga, a filha do falecido, e disse, você está vendo essas mulheres? Estou, você conhece? Eu disse, não. Aí deram uma volta assim no caixão e começaram a chorar. Chorando.
Aí depois, num certo tempo de choro, começaram a cantar a oração de Francisco de Assis. Pronto, foi o suficiente para todo mundo derramar lágrimas. Aí elas cantavam e choravam também. E eu caía no pranto também. Chorava ela, chorava eu. Deu até vontade de ela segurar as mãos, ficava vendo o carro. Deu até vontade de segurar as mãos também, lá no caixão. Envolver com a avó. Do mesmo jeito que elas chegaram, deram a volta, em fila indiana, saíram pela porta, foram embora sem falar com ninguém, desapareceram. Desapareceram. Depois eu fiquei sabendo que foi um presente que alguém pagou para ela lá. Não sabia disso não. Então aquela tristeza não era verdadeira. Não dá para dissimular. Injusta não. Veja que pergunta interessante. Lá existe diferença de sexo? E agora? Existe diferença de sexo lá? Sim. Sim. Há por toda parte onde existe a matéria. Eles não são espíritos puros ainda. Reencarnam. Então, há diferença de sexo lá também. É uma lei da matéria. O Soares está aqui. Parece que ele veio na hora da pergunta que eu vou fazer. Não é possível. Isso deve ser alguma artimanha dele. Ele bateu o mundo para eu ler essa pergunta aqui na frente dele. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Eles respondem, puramente vegetal. José Soares vai para Júpiter. Ele vai morar lá, porque eu vou morar um tempinho aqui ainda. O homem é protetor dos animais. Gente, notem, isso é lei de processo. Nunca o homem hoje, não é o real, mas nunca o homem hoje protegeu tantos os seus animais. Concorda comigo? Nunca. Até abatedouros para criar um clima de morte mais digna. Aí eu vou usar aquela pergunta do Chico Xavier. Como é que se morre com dignidade? Uma vaca, um boi, porque nós vamos nos alimentar deles, que não é muito digno, conforme Emmanuel fala lá no livro de Francisco Cândido Xavier, o Velho Consolador. Mas Emmanuel não proíbe, apenas diz que o fato de nós nos alimentarmos dos animais nos coloca na condição de espíritos inferiores. Aí, isso não quer dizer que se você parar de comer carne, você vai ser um espírito superior. Não. É uma das características. Comparada a essa daqui é que Sebastião já adorava. Essa foi para Sebastião. O tempo de vida, comparado com a nossa, a duração é mais longa ou mais curta? Mais longa. Sebastião deve ser um espírito de Júpiter, reencarnado aqui na Terra. Só pode ser. Porque desde que Jesus lavou os pés lá na Santa Ceia, que por trás podem olhar na pintura do grande artista do passado, Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, vocês vão ler por trás da cortina. Alguns historiadores detectaram um rostinho parecido com o Sebastião quando criança. Mais longa quanto? Mas como medir o tempo? Por que não se pode medir o tempo daqui com o de lá? Porque o périodo da Terra com relação ao Sol é outro. O tamanho da Terra é outro. Translação, tudo é diferente. Então o tempo lá é diferente, porque o planeta é muito maior do que o da Terra. O Júpiter é muito maior. Mas ele fez uma comparação. Faça um menos aí, vamos somar tudo aqui. Ele diz assim, mais ou menos 5 séculos. Já está perto de desencarnado, está 4 séculos, 4,8 séculos já. São 5 séculos lá, em relação ao nosso. Não é natural.
Os habitantes lá formam diferentes povos? Formam. Sim, mas são todos unidos. São todos unidos. São diferentes de classes, de gosto, de temperamento, mas são espíritos bons. E um trabalha para o outro. Há um sistema climático lá muito sutil, mas muito uniforme, muito homogêneo. E eles gostam de reencarnar aqui para nos ajudar. O Espírito São Luís foi um deles. Mozart, o músico Mozart, habitante de Júpiter. Vocês vissem a casa dele, está lá na revista Espírita. Ah, vocês já viram, né? É a revista mais lida do Bezerra de Menezes. Tem um desenho que foi feito lá da casa de Mozart em Júpiter. Não é um rabisco, mas dá para a gente ver que há uma certa graciosidade. E a desigualdade social tem, sim. E onde se funda essa desigualdade? Nas leis da sociedade. A gente não leu no livro dos Espíritos que existe uma lei chamada Lei de Sociedade. Só que a lei de sociedade serve para a Terra, onde há muito egoísmo, muito orgulho, mas lá não tem. Mas tem a diferenciação social. Então, os que têm maior ou menor soma de conhecimento, é a diferenciação social lá. E de experiência. Isso é lógico, né? A gente analisar direitinho é lógico. Aqui no nosso planeta a gente não gosta muito das pessoas idosas, né? Naturalmente não são bem tratados. E não respeita a experiência do idoso. A experiência, a riqueza que o idoso tem para trazer para o jovem. O jovem não quer nem chegar perto. Há exceções, é lógico. Mas se a gente analisar a maioria, a gente vai ver que isso ocorre. Lá não ocorre. A experiência é valorizada. Conhecimento também. E como se desenvolve as faculdades lá? Pela educação. Por isso Kardec, nas suas obras, coloca como chave para resolver todos os problemas da humanidade a educação. A educação. Lá em Júpiter já descobriram isso. Mas vamos chegar lá. Nós estamos fazendo isso uma palestra de condenação à Terra. É o nível que a gente está. E saber como Júpiter é uma grande esperança para a gente modificar os nossos pontos de vista, os nossos hábitos. Aí a notícia boa. Sei que Soares já está perto de ir, Sebastião já é de lá. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente para Júpiter? Sim. Sim, olha lá. Mas na Terra, o homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. O homem que ele fala aqui é o homem ser humano. Então, se um habitante de Júpiter vier encarnar aqui, ele vai estar submetido às imperfeições daqui. Se a gente ler o livro, voltando a lembrar, Renúncia, vai ver o que ocorreu com Alcione aqui. Não vou nem contar a história, porque eu cheguei a derramar lágrimas na hora do sacrifício. Eu chorei. Algumas partes do livro eu parei, porque, gente, eu só pensava que só Jesus tinha essa condição. Mas muitos outros espíritos têm essa fé. Aí a pergunta, as duas perguntas para a gente concluir aqui. Porque há várias religiões lá. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram só Deus. Há uma igualdade de conceito do que é Deus. Não há diferenciação de interpretação. Todos adoram o mesmo Deus e professam o bem. Então a religião que a gente poderia usar lá, a relação com Deus lá se chama o bem, que é a proposta espírita de religiosidade, ou melhor, de espiritualidade. Porque Emmanuel diz que a gente precisa muito do espiritismo
mas a gente precisa mais de espiritualidade, ou seja, qualificar a nossa relação com o mundo espiritual, com o divino. Qualificar a qualidade da nossa espiritualidade, espiritismo e do espiritualismo, ela vai nos dar a condição de ser um ser mais qualificado em termos espirituais. Há templos e um culto. Se todo mundo segue o mesmo ponto de relação com Deus, eles fazem isso com o templo e com o culto. Vejam a resposta. Por templo, o coração do homem, o seu coração. Por culto, o bem que ele faz. Isso aqui, essa última pergunta que eu trago para vocês, é a nossa mensagem. Transformem o templo divino nos vossos corações. E o culto dentro desse templo será o bem que nós teremos que fazer. Veja que belo, né? Toda a proposta de Jesus é resumida nessa frase aqui. Onde está o reino de Deus? Vocês sabem? Dentro de vós. A quem devemos amar? A Deus e ao próximo. Tudo está embasado na prática do bem. Por isso que eu não me canso de dizer: pratiquem o bem que o resto vai dar tudo certo. Isso é uma mensagem, não é minha não, é de Jesus. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão dadas. Portanto, nesse final de ano, que é muito bom o mês de dezembro, né, para a gente estimular a caridade, vamos exercê-la e, se possível, estendê-la para os outros meses. Mas vamos aproveitar essa psicosfera de dezembro para levar um pouco de alimentos àquelas famílias espalhadas, levar uma palavra amiga, levar um presente a um amigo, fazer uma visita ao enfermo, talvez mandar algumas mensagens para aqueles que enveredaram pela lei do crime, estão aprisionados, aqueles que estão fora dos seus lares porque foram tomados e vivem nas ruas sem um teto para morar. Muitos estão sem ter o que vestir. Isso é a nossa realidade do mundo inferior. Agora eu estou falando do mundo inferior. É um mundo com muita maldade ainda nos corações humanos. Então, vamos entender isso, transformar nosso coração num grande templo e cultuar Deus através da nossa caridade. Obrigado a vocês. Para o ano, acredito que estaremos novamente aqui. Mas lembrando que nossa tarefa aqui é apenas de carteiro. Quando falamos aqui, não estamos falando na condição do espírito elevado. Afinal, eu moro aqui na Terra. Muita paz a todos.